Nós não estamos fazendo um estudo, nós estamos fazendo uma exposição bíblica, estamos fazendo reflexões em vários capítulos diferentes do livro de Gênesis, tá certo? Hoje, Gênesis capítulo 25, do versículo 19 até o versículo 26, tá bom? Então você pega aí sua Bíblia, pega aí seu aplicativo de celular, abre, né, para acompanhar a reflexão na palavra de Deus nessa noite. Gênesis capítulo 25, do verso 19 até o verso 26. Diz assim a palavra do nosso Deus: são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo, ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo vestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite, meus amados. Gênesis capítulo 25, do versículo 19 ao versículo de número 26. E o tema da nossa reflexão nessa noite é orando pela minha família. Orando pela minha família. Esse é um grande projeto de Deus para nós, a família. E esse projeto de Deus nos convoca, nos conclama a orarmos, né, pelas nossas famílias. Eu orando pela minha família, você orando pela sua família. É claro que nós contamos com a intercessão dos irmãos, né, dos líderes da igreja, do pastor, de pessoas queridas, de outros familiares ou parentes, com relação ao interceder pela nossa família. Mas nós, eu e você, somos os responsáveis, em primeiro lugar, em orarmos pelas nossas famílias. E nós hoje vamos, a partir do exemplo da família de Isaque, falar sobre este tema, né, orando pela minha família. Nós sabemos que entre a nossa família e a família de Isaque há um distanciamento muito grande, né? Há diferenças muito grandes, muito gritantes entre a nossa família nos dias de hoje e a família de Isaque naquele tempo patriarcal. Sabemos que há um distanciamento temporal, há um distanciamento histórico, há um distanciamento linguístico que nos separa, cultural, de costumes, tantos aspectos, né, daquele contexto, daquela família, que nos distanciam desta família. Mas há algo marcante na história e na família de Isaque que nos aproxima e que deve ser repetido por nós, deve ser replicado por nós e pelas nossas famílias, deve ser reverberado por nós e pelas nossas famílias no dia de hoje. É exatamente a questão da oração. Nós vamos observar nesse pequeno trecho bíblico, fazendo menção desse texto e do contexto, nós vamos observar que a família de Isaque foi uma família que viveu debaixo da marca da oração. Né? Então isso é muito legal da gente observar. É uma família onde a oração marcou o nascimento da família, onde a oração marcou, né, os sonhos da família, onde a oração marcou os conflitos na vida daquela família. Então aquela família, no seu nascimento, nos seus sonhos e nos seus conflitos,
ela foi marcada por algo tão sublime, tão extraordinário, que um meio de graça que Deus colocou para nós, que é a oração. Então vamos observar isso, para que nós possamos refletir sobre a nossa realidade, no tempo em que nós vivemos e sobre a nossa família. Orando pela minha família. Então, em primeiro lugar, nós queremos observar que a oração marcou a história da família de Isaac e marcou o nascimento dessa família. Né? Ou seja, a formação dessa família foi marcada pela oração. O versículo 19 diz: estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Verso de número 20 diz: e era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Então, o aspecto importante para nós aqui é o verso 20, que fala do casamento de Isaac. Você vai falar, mas não tem nada escrito sobre a oração aí, pastor. Você pode ler o verso 20, fala que ele tinha 40 anos, fala que ele tomou por esposa Rebeca, que era filha de Betuel e que era irmã de Labão. Não fala nada sobre oração. É verdade, mas se você ler o capítulo 24, que está no contexto, você vai ver que essa família nasce sobre a égide da oração. Ela nasce sobre o signo, sobre a marca da oração. Nós sabemos como isso aconteceu. Abraão já estava idoso, avançado em dias, preocupado com a situação do seu filho Isaac. Ele pede para que seu servo Eliezer vá procurar uma esposa para o seu filho. Porque ele não quer que seu filho case com nenhuma das mulheres de Canaã. Ele não quer que seu filho case com aquelas mulheres daquele lugar. Então ele envia o seu servo com uma missão de buscar uma esposa para Isaac lá dentro da sua parentela. E o seu servo questiona Abraão dizendo, mas e se eu chegar lá e essa mulher, essa moça não quiser vir comigo? Bom, se ela não quiser vir com você, então você está desobrigado desse compromisso, desse juramento. Mas antes disso, o servo perguntou para ele, mas e se ela não quiser vir, então eu devo levar Isaac para lá? Ele diz, não, de maneira nenhuma você vai levar meu filho de volta para aquele lugar. Deus me tirou daquele lugar, não é para voltar para lá, mas é para você trazer a moça, né, que vai casar com meu filho para cá, alguém da parentela. E se ela não quiser vir, você está desobrigado. E quando você lê o capítulo 24, eu sugiro que você faça isso hoje antes de dormir, leia esse capítulo. Você vai observar que o servo Eliezer vai, né, o servo de Abraão. E naquela jornada ele para, quando chega no lugar, lá em Padã Arã, ele para num poço e fica, e ele ora ao Senhor. E ele pede ao Senhor, Senhor, que a tua misericórdia permaneça sobre a casa do meu senhor Abraão. E que o Senhor me dê a graça de achar êxito nesse propósito pelo qual eu vim. E Deus abençoou de tal maneira que ele nem tinha acabado de orar, como você vai ler lá em Gênesis 24, 12 em diante, depois lá no capítulo 24, 42, ele conta de novo. Ele orou e falou, Senhor, que uma das moças que vem aqui tirar água, né, que eu vou pedir água para ela e ela vai me dar água e vai oferecer água para os camelos, que seja esta, aquela que o Senhor escolheu para ser esposa do filho do meu Senhor. E que coisa surpreendente, ele nem tinha acabado de orar, e aparece Rebeca com seu cântaro para pegar água, e ele pede água para ela, e ela cede generosamente, gentilmente, água para o servo de Abraão, e ela se dispõe a dar água, a dessedentar a sede dos camelos. E aí ele percebe exatamente que Deus tinha abençoado de tal maneira, e ele conseguiu encontrar a pessoa certa, pessoa preparada por Deus, para que pudesse ser a esposa do filho de Abraão, para que pudesse ser a esposa do Isaac. Então, aqui o texto diz que Isaac aos 40 anos casou com Rebeca, mas esse casamento, essa união nasceu debaixo de uma palavra de oração. Eliezer ora, o Senhor pede ao Senhor misericórdia, e o Senhor dirige ele com grande graça. E depois ele conta isso, diante de Labão, diante de Betuel, ele conta essa experiência tremenda de oração. Você vai ler o capítulo 24, vai ver que ele, depois dessa experiência, ele cai de joelhos, ele adora, ele reconhece a ação do Deus de Abraão, seu servo, Abraão, seu senhor, naquela situação. Então esta família nasce com a marca da oração.
ela nasce numa experiência de oração do servo de Abraão que havia sido mandado para buscar uma esposa para Isaac. Então você lê o texto diz que aos 40 anos ele se casa, ele toma Rebeca por esposa, mas você sabe que isso acontece debaixo de uma experiência tremenda de oração, né, vivida pelo Eliezer, né, o servo de Abraão. Então isso é muito importante, porque entre nós há tantas pessoas que estão namorando, que estão noivos, que estão já preparados para a cerimônia do casamento, estão com data marcada. E uma coisa importantíssima para o nascimento dessa nova família, para a constituição desse lar, né? Entre tantos planejamentos que as pessoas fazem, né? Convite, né? As compras, os presentes, a viagem, ou tudo que faz parte desse momento, né? Os convidados e tudo mais, ainda que nós estamos com restrição, né? Mas todas essas coisas são importantes, têm o seu lugar, mas é fundamental que isso seja, né, gestado em oração, para que isso aconteça de uma maneira, né, abençoada, dirigida por Deus, para que promova a glória de Deus e bênção na vida daqueles dois que vão se unir nos laços sagrados do matrimônio, como aconteceu com Isaac. O seu pai se preocupou a respeito de com quem ele haveria de se casar. O seu pai investiu nesse sentido, né, enviando um servo para buscar alguém que pudesse ser compatível, coerente, né, com a fé e com aquilo que ele haveria de prosseguir na sua caminhada como um herdeiro da promessa. Então a gente percebe como isso foi importante e como o servo de Abraão, Eliezer, foi usado, orando a Deus, pedindo graça, pedindo direção, pedindo o sinal de Deus para aquela missão que ele havia recebido. E Deus coroou com êxito, abençoou de tal maneira. E o texto vai dizer em Gênesis 24 que Rebeca era uma moça linda, bonita, de porte, de aparência, mas mais que isso, ela tinha um caráter, né, maravilhoso, que sinalizava isso, um caráter generoso, né, prestativo, que prontamente atendeu ao pedido de Eliezer e matou-lhe a sede, concedendo-lhe água, e também servindo, né, a ele no sentido de conceder ali que matasse a sede dos seus animais, dos seus camelos. Então ela era uma moça bonita, mas também com caráter, alguém que tinha generosidade, disponibilidade para servir, gentileza. E olha que coisa maravilhosa. Isso é fundamental, né, para alguém que está pensando em constituir uma família. Essa pessoa precisa orar a Deus, precisa colocar em oração, para que ela não seja levada a uma decisão, a uma escolha errada, equivocada, e que pode trazer tantos transtornos, né, tanto sofrimento. Então é tão importante a gente olhar o nascimento da família de Isaac. Essa família nasce debaixo da marca da oração. A oração do servo do seu pai Abraão, a oração de Eliezer. E Deus abençoou, e Deus dirigiu. E que seja assim na vida daqueles que estão aí namorando, daqueles que estão pensando em arrumar um namorado, uma namorada, aqueles que estão já namorando, daqueles que já estão noivos ou pensando em se noivar, né? Daqueles que já estão na reta final pronto para se casar. Que vocês orem a Deus, que vocês busquem a direção do Senhor, que vocês busquem a graça de Deus, a orientação do Senhor, para que essa escolha seja a melhor possível e que assim o nome do Senhor seja glorificado no nascimento da sua família, assim como foi no nascimento da família de Isaac, uma família que nasceu sob a marca da oração. Mas mais que isso, a família de Isaac não só nasceu sob a marca da oração, mas essa família viu os seus sonhos. Os sonhos dessa família foram gestados debaixo de um cenário de oração. O versículo de número 21, que é um versículo extraordinário, o texto diz: Isaac orou ao Senhor por sua esposa, porque era estéril, certo? Era estéril. E o Senhor ouviu-lhe as orações, e Rebeca, sua esposa, concebeu. Olha que coisa extraordinária, lindo demais. Nós sabemos que Isaac aos 40 anos casa com Rebeca, conforme o texto nos diz. E você vai ver no versículo 26 que nós já lemos, que eles só vieram a ter filhos depois de 20 anos. Depois de 20 anos. Isaac já tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz a Esaú e a Jacó, os gêmeos que ela gestou no seu ventre. Então foram 20 anos de espera.
E é óbvio que isso era um sonho, era um desejo do coração desse casal ter filhos, e até porque Isaac era um herdeiro da promessa, e a promessa se cumpriu na vida do seu pai e da sua mãe com o nascimento dele, e agora a sua esposa também é estéril. Então ele parece que diante de si tem o obstáculo de ver a promessa não dar seguimento. Parece que a promessa não haveria de dar seguimento, porque a sua esposa também é estéril. Como é que essa promessa pode cumprir o propósito que Deus havia dito a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Saia aí da sua tenda, olhe para o céu. Né? De você haverão multidões, né? Como as estrelas do céu, como a areia da praia. Como é possível se o único filho que ele teve agora casa com uma mulher que é estéril? Então, eles tinham um sonho de ter um filho, e até porque isso tinha a ver com a promessa de Deus na vida deles. E o texto diz que aqui também, mais uma vez, essa família que nasceu debaixo da marca da oração, é uma família que também vai gestar os seus sonhos na presença de Deus debaixo da oração. O texto diz que o esposo, Isaac, orou pela sua mulher, orou pela sua esposa que era estéril. Isso é uma coisa extraordinária, né, da palavra de Deus para nós. Nós, esposos, estamos desafiados pela palavra, somos convocados a orar pelas nossas esposas, orar pelos nossos filhos, né? E igualmente as esposas a orarem pelos seus maridos, assim como pelos seus filhos. E assim, essa troca mútua de oração, os pais orando pelos filhos, os filhos orando pelos pais, né? As sogras orando pelas suas noras, as noras orando pelas sogras, e assim, essa troca mútua de oração no seio da família, né? Como foi importante, né, o Isaac, o esposo, se colocando diante de Deus e clamando a respeito da sua esposa, porque ela é estéril. E a esterilidade naquele tempo, naquele contexto, era algo tão grave, tão dramático. A gente vai olhar a história, por exemplo, de Ana, que era estéril, como ela sofria, como ela se sentia humilhada, né? Como isso trazia um peso não só no sentido existencial, mas psicológico e também no sentido social. Era um estigma, era uma marca para muitas pessoas de como se Deus não estivesse abençoando ou estivesse debaixo do desfavor de Deus. Então veja só que coisa. E Isaac ora pela sua esposa, assim como nós devemos orar pelas pessoas da nossa família, né, pela esposa, pelos filhos, por todos aqueles que são membros da minha e da sua família. E o texto diz, surpreendentemente, que o Senhor ouviu as orações de Isaac. Então nós percebemos que ele não orou uma única vez, muito possivelmente ele orou muitas vezes, nós não sabemos por quanto tempo, mas nós sabemos que demorou 20 anos para que os filhos nascessem, desde que se casaram. E o texto diz, o Senhor lhe ouviu as orações. Então nós cremos que essa é a convocação da palavra, né? Que assim como aconteceu com Isaac, nós devemos orar pela nossa família e Deus há de ouvir as nossas orações, segundo a sua vontade, para a glória do seu nome, no seu tempo. Quem sabe nós não seremos surpreendidos com Deus respondendo às minhas e às suas orações acerca da nossa esposa, acerca do nosso esposo, acerca dos nossos filhos, acerca dos nossos queridos, acerca daqueles que fazem parte da nossa família. Nós devemos seguir esse exemplo de Isaac. E aí o texto diz, Rebeca, sua mulher, concebeu. 20 anos depois passado dessa união, desse enlace, né? Dessa união de corpos, o texto diz que ela deu à luz aos gêmeos. Veja que coisa extraordinária. Então, nós olhamos para a família de Isaac e nós vemos a marca da oração na vida dessa família, no nascimento dessa família e também nos sonhos que essa família gestou na presença de Deus. Quais são os sonhos que a sua família tem? Quais são os sonhos? Às vezes, muitas famílias têm o sonho de gerar um filho, outras famílias têm um sonho de repente ter uma casa própria, de repente de ter alguma outra coisa que hoje é um anseio, é um desejo que está sendo apresentado ao Senhor. E nós devemos fazer isso, né? Nós precisamos orar, colocar na presença de Deus. E segundo a sua vontade, no seu tempo, com os seus meios, não é? Com os seus agentes, para a glória do seu nome, nós, quem sabe, teremos alegria, a mesma que teve Isaac, a mesma que teve Rebeca,
de poder dar testemunho, como está descrito aqui no livro do Gênesis, né? O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Que Deus conceda a graça de que os teus sonhos que estão sendo apresentados ao Senhor em oração, estão sendo gestados na presença de Deus. Não sei que sonhos são esses, mas eles estão sendo colocados em oração na presença de Deus. E nós pedimos que o Senhor, no seu tempo, na sua graça, com seus meios, Ele traga a resposta. O nosso desejo é que seja positiva, é que seja afirmativo para a glória e louvor do Senhor e para a bênção da sua vida e bênção da vida da sua família, em nome do Senhor Jesus. Então, olha que coisa maravilhosa. A família de Isaac é uma família que o seu nascimento é marcado por oração. Essa família nasce, não é, debaixo da oração feita por Eliezer, o servo de Abraão. Mas essa família também, né, gesta os seus sonhos, os seus projetos, os seus anseios na presença de Deus em oração, não é? E através da oração do próprio Isaac, o esposo, o cabeça daquele lar. Que Deus abençoe você e sua família, que você ore pela sua família. Quem sabe aqueles sonhos que estão ali engavetados, agasalhados, sonhos que são coisas que Deus mesmo talvez plantou no seu coração, como plantou no coração de Isaac, como plantou no coração de José, né? Que esses sonhos, né, possam se cumprir, né, pela intervenção de Deus em resposta à sua oração, no nome de Jesus. Mas também nós olhamos para esse texto e vemos que essa família tem a marca da oração, né? No momento em que ela nasce, ela é marcada pela oração, né? Diante dos sonhos que ela gesta, são sonhos que carregam a marca da oração. E também nós olhamos para esse texto e vemos que os conflitos dessa família carregam a marca, estão debaixo de um momento de oração. Agora é hora de Rebeca orar ao Senhor. O verso de número 22 diz: os filhos lutavam no ventre dela. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: se é assim, esse conflito dentro do meu ventre com esses meus filhos, por que vivo eu? Olha só, a preocupação tomou conta no coração de Rebeca por ver aquele embate dos filhos já dentro do seu ventre. E aí diz o texto: e consultou ao Senhor. O que ela fez? Ela orou, ela consultou o Senhor, disse: Senhor, o que está acontecendo? Então respondeu o Senhor: duas nações há aí no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. É isso que está acontecendo, Rebeca. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. E através disso eu vou cumprir a minha palavra, que foi dita ao seu sogro Abraão, e que se cumpre, não é, no seu esposo Isaac, e que vai cumprir no seu filho Jacó, os meus escolhidos. É isso que está acontecendo. Então, diante de um conflito que já estava acontecendo desde o ventre de Rebeca, ela ora ao Senhor, e o Senhor revela, e o Senhor fala com ela, para que acalmasse o coração dela, e para que ela pudesse entender que os planos e os propósitos de Deus haveriam de se cumprir a partir do nascimento dos gêmeos, e de maneira muito específica através da vida de Jacó. E nós sabemos, irmãos, que as nossas famílias não só têm sonhos, mas as nossas famílias têm muitos conflitos. Tem conflitos, a minha família, a sua família, a família de cada um de nós. Porque as nossas famílias não são perfeitas. As nossas famílias têm problemas. Existem atritos. Às vezes existem desavenças. Às vezes existem até mesmo rompimentos de relacionamento entre parentescos, entre irmãos, entre pessoas do mesmo sangue. Nós sabemos, os conflitos fazem parte das nossas famílias. E assim como o nascimento das nossas famílias deve carregar a marca da oração, assim como os sonhos das nossas famílias devem ser gestados num ambiente de oração, da mesma maneira, os conflitos não devem ser negados ou meramente ignorados, mas devem ser apresentados diante de Deus como um tema de oração, para que o nosso coração seja aliviado do peso, do fardo, da preocupação, das inquietações, como fez Rebeca. Quando ela percebeu aquele conflito já dentro do seu ventre, ela se preocupou, ela foi tomada por um sentimento: porque ainda vivo eu, né, a tradução aqui da atualizada, se é assim, porque vivo eu? Mas o Senhor falou dos propósitos que ele tinha a respeito do nascimento dos gêmeos. E a palavra do Senhor nos mostra
que essa oração foi ouvida e o Senhor trouxe resposta e direção para o coração da Rebeca. Então, quantas coisas, né, quantos conflitos têm existido nas nossas famílias, na minha, na sua, na família de todos nós, que trazem preocupação, que trazem angústia, que trazem desgastes realmente extremos às vezes na vida das pessoas. E nós precisamos fazer desses conflitos temas de oração na presença do Senhor, como fez Rebeca. Que façamos eu e você no nome de Jesus, porque o Senhor tem resposta, o Senhor tem direção para nós em relação a essas coisas, o Senhor tem também o descanso necessário para as nossas vidas diante desses cenários tão conflituosos e tão desgastantes para o nosso coração. Ele tem a palavra para essa questão que está trazendo tanta dor, sofrimento e muitas vezes está trazendo desânimo, muitas vezes até depressão no coração da pessoa que está vivenciando isso, né? Angústia, como acontecia com Rebeca. Mas ela orou ao Senhor, ela consultou o Senhor, como diz o texto, e o Senhor trouxe resposta. E o meu desejo é que Deus traga resposta para você, traga direção, traga orientação, traga descanso para o seu coração em relação aos conflitos que têm sido vivenciados aí na sua família, na sua casa, na sua parentela, entre os seus queridos. Que Deus permita que eu e você carreguemos hoje, né, tomemos posse desta palavra, que eu e você assumamos esse compromisso de orar pela nossa família, orar pela minha família, orar pela nossa família, porque esta é a marca que nós vemos na vida da família de Isaac, uma família marcada pela oração, desde o seu nascimento, nos seus sonhos e também na área dos conflitos. Foi a oração o instrumento usado por Deus para trabalhar o nascimento, os sonhos e os conflitos dessa família. Eu espero que seja assim na minha e na sua família, no nome do Senhor Jesus. Que nós, que temos um distanciamento tão grande da família de Isaac, por causa do tempo, por causa da cultura, por causa dos costumes, por causa da linguagem, por causa de tantas coisas, mas isso deve nos aproximar. Assim como essa família foi marcada pela oração, que a minha e a sua família seja marcada pela oração, no nome de Jesus e para a glória do Senhor. Que Deus abençoe eu, você, cada um dos irmãos aqui na nossa live e aqueles que vão ter acesso a ela. Abençoe-nos a nós e as nossas famílias, no nome de Jesus e para a glória do Senhor.